prontos, acredito que ficam muito limitados, né? E quando a pessoa pede para que eles contribuam de certa forma, para que haja a tal participação dos alunos durante as aulas, não há uma grande entrega por parte deles neste respeito. Mas do curso em si, eu espero realmente poder melhorar, né? Uma vez que, tal como já disse na introdução ontem, eu não estudei para ser professora. Sim, sim. Então, nunca fiz um curso sequer de agregação pedagógica, vai ser o meu primeiro contato. Então, quero poder aprender novas estratégias, novas técnicas de ensino, que me ajudem também a melhorar o meu perfil enquanto professora. E como pretendo dar aulas no ensino superior, com a ajuda do professor Felipe e dos outros colegas que talvez já estejam na área, poder conhecer um bocadinho dos desafios, né, os maiores desafios que poderei encontrar no ensino superior e formas de os poder ultrapassar da melhor forma possível. Ok. Colega Lídio, também tem alguma questão, alguma coisa a dizer em função da questão que eu fiz? O que é que espera do curso e quais são as principais dificuldades que tem vivido enquanto professor? Penso que o colega Lídio deve não estar online. Colega Ndofulazino, a questão que estou aqui a fazer é o que é que espera desse curso e quais são as principais dificuldades que tem vivido enquanto professor? Obrigado. E saúdo todos que estão na plataforma. Dizendo que eu sou docente, mas fiz o curso de engenharia. Ok. Eu sou docente no curso de ensino de física. Agora, dou as disciplinas relacionadas com a minha especialidade. Agora, só que tenho algumas dificuldades, por exemplo, na dosificação dos conteúdos. Ok. Os estudantes reclamam, o professor está dando muita matéria. Nesse aspecto, esses são os dois aspectos que eu pretendo melhorar através deste curso. Ok, ok. Ok. Colega Augusto, também tem alguma questão a dizer sobre a pergunta? O que é que espera do curso e quais são as principais dificuldades? Ok. Acho que antes de começar a nossa aula, faltam 5 minutos, eu vou começar a responder às vossas questões fazendo a seguinte questão. Sou Felipe. Sim. Professor, ainda bem que entrou na sala. Eu Sim, estava. sim. Sim, eu fiz algumas questões. Fiz 2 questões. Quais são as principais dificuldades que tem vivido enquanto professor e dificuldades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem? E a outra questão é o que é que espera do curso? Ainda comigo? Sim, sim, sim. Pronto, eu não consigo perceber devidamente. Portanto, toda a formação é sempre bem-vinda e aquela que procura nos capacitar para
dar uma outra fora nossas atuações, melhor ainda. Eu Ok. penso que é um curso bom. Esse curso, depois, aqui consigamos ir tem sido as dificuldades no âmbito do. Que até, pronto, eu já lecionei superior, no Instituto Superior Técnico da Angola UISTA, mas antes não tinha formação. Na altura, a instituição carecia de professor e assim fomos dando resposta naquilo que eram as necessidades da escola. Hum, ok. Acho que não sei se o colega do Mildes ainda está aí, se eu posso começar a responder. Ok. Consegui praticamente tomar nota de todas as questões. Ah, colega do Mildes? Ou colega Lídio? Sim. Sim, penso que estamos a acompanhar. Eu gostava de saber do colega Lídio o que é que espera do curso e quais são as principais dificuldades que tem vivido enquanto professor, se já exerce a função de professor. Ok, olha, já quero cumprimentar a todos, não é? Todos os colegas que neste momento estão aí para acompanhar a aula. Dizer que, na verdade, ainda não estou a exercer a função. Ok, E por outra, eu, há um tempo esta parte, não é? Se assim posso dizer, as minhas formações todas são ligadas à área técnica. ok, Desde o ensino médio, fiz aí o curso de construção civil aí no Pascoal Luguado, acho que conhece, embora já não reside lá em Luanda, não é? ok, Agora encontro-me na província do Bié. E depois fui para a Universidade de Agostinho Neto, aí na Faculdade de Ciências, também no curso de Engenharias, estamos a falar de Engenharias Geográficas. Depois fiz o mestrado em Engenharia Civil, Infraestrutura em Engenharia Civil. E pronto, lá para cá tenho feito alguns cursos, mas não é adicionais, todos eles ligados à área técnica. Mas pronto, então achei a necessidade de fazer uma formação, não é, ligada, ou seja, a capacitação ligada ao ensino, de modos a ver se nos próximos tempos a gente então consigamos também dar o nosso contributo com o nosso conhecimento técnico na formação do homem novo, não é assim podemos dizer. Não podemos entrar assim sem antes nos prepararmos, de modo a podermos encarar os desafios da melhor forma possível. Então, foi precisamente este o objetivo principal que me fez com que eu me inscrevesse nesta formação. Penso ok, que é tudo. ok. Tem mais um colega? Tá bem. Enquanto eu estiver a falar, se quiserem, se quem quiser, por exemplo, interromper, pode interromper, não há nenhum problema, porque nós temos que ter uma aula mesmo interativa. Tomei nota praticamente das questões apresentadas pelos colegas e eu espero que os colegas tirem maior proveito desse curso e aproveitem ao máximo a minha presença nesse curso para que vocês possam sanar as vossas dúvidas. Eu gosto de estar na sala de aulas, gosto de partilhar o pouco que eu sei e eu gosto de aprender. E para mim será um prazer muito grande poder trabalhar com vocês e contribuir para o crescimento do vosso desenvolvimento pessoal. Contribuindo para o vosso desenvolvimento pessoal, automaticamente eu também estaria a contribuir para o meu desenvolvimento pessoal. Agora, indo diretamente às vossas preocupações, em poucas palavras, se assim posso dizer, as dificuldades que vocês apresentam são dificuldades relacionadas ao método. São dificuldades relacionadas ao método. E quando nós estamos a falar do método,
nós vamos cair num dos temas que eu gosto muito de discutir, que é o objetivo. Porque o processo de ensino-aprendizagem, na minha perspectiva, ele caminha por cima dos objetivos. Porque se não tivermos objetivos traçados, nós não vamos conseguir também chegar até onde nós queremos chegar. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, não precisamos justificar tanto, é só dizer com duas opções. No processo de ensino-aprendizagem, a pergunta vai para todos que são professores e para aqueles que não são professores. No processo de ensino-aprendizagem, quem atinge o objetivo é o professor ou o aluno? Está aberto, podemos ligar o microfone todos. Vou repetir. No processo de ensino-aprendizagem, quem atinge o objetivo é o professor ou o aluno? No meu ponto de vista, eu acho que quem deve atingir os objetivos é quem programa, não é? Ok. Se eu programar, por exemplo, uma atividade, com certeza que tenho que criar metas. Ok. E depois disso, bom, esta é a minha resposta. Penso que quem programa que deve atingir os objetivos. Ok, já temos uma resposta. A seguir? Pronto, de acordo com aquilo que é a questão do senhor professor, eu vou de acordo à resposta do colega Lídio, porque penso que quem cria perspectivas com relação àquilo que programou para transmitir é o professor, então penso que o professor é quem deve atingir objetivos. Ok, duas respostas, mas quem? Eu tenho uma outra opinião, se me permite. Está à vontade. Eu acho que como temos o termo é processo de ensino e aprendizagem. Temos de um lado ensino, do outro lado temos aprendizagem. Ok. Os dois devem atingir os objetivos. Ok. O professor deve atingir o objetivo, o aluno também deve atingir o objetivo. Já temos duas opiniões contrárias. Sim, a seguir. Eu acredito que quem atinge o objetivo da aula é o aluno. Eu, enquanto professora, vou traçar uma meta, um objetivo, né, mas é o aluno, né, quem vai atingir esse objetivo. No final, para eu, professora, poder dizer que sim, o objetivo foi alcançado ou não, vai depender da resposta que o aluno me vai dar, né, durante as aulas, para eu poder saber se o objetivo foi atingido ou não. Ok. O colega Gerson? Bem, eu vou de acordo ao terceiro colega que falou sobre a situação de objetivos compartilhados, no caso. Todo aluno, quando sai da sua casa para a escola, o objetivo é aprender. E o professor, quando sai da casa dele para a escola, é para ensinar. Se um tem objetivos e o outro não tem, então em vão é a nossa programação. Se nós programamos os conteúdos, é para que sejam percebidos para os alunos. No entanto, os dois têm objetivos de aprender e um de ensinar. Ok. A seguir, mais uma ideia? Tá bem, penso que eu vou avançar. Agora, vou fazer uma outra pergunta. Vou fazer duas. Vou fazer a primeira, depois faço a última e depois vamos fechar com esse capítulo e irmos à nossa aula. A segunda pergunta é: o professor planifica para quem? Para si mesmo, para a escola ou para o aluno? Colegas? Fiquei sozinho na sala? Não. Bom, o professor planifica para as três componentes, para mim, no caso, né? O professor, quando planifica,
é para apresentar, no caso, os dados à instituição, não é? Que é a escola, porque sei que há muitas escolas. Conseguem me ouvir? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Conseguimos, sim, conseguimos ouvi-lo. Perfeito. Como aqui acho que colou, não sei o que. Não. Pronto. Ok. Estava eu a dizer que o professor planifica para as três, não é? Que é para ele, para a escola e para os alunos. Por quê? Os alunos vão com o objetivo de ouvir, não é, aquilo que o professor vai dizer ligado àquela cadeira. Por isso é que eu até tenho dito que os únicos que fazem com que os estudantes gostem de ir à escola são os professores, porque o primeiro motivador de alunos é o professor. Há alunos que só vão para a escola para verem, ouvirem um determinado professor. Então, se o professor planifica para ele, planifica para a escola e para os alunos. Muito obrigado, colega Gerson. A seguir. Ok. A última pergunta que eu prometi fazer, não sei se eu tinha que fazer essa pergunta, você primeiro tinha que responder ou fazer um pequeno resumo. Quando é que... Não, tá bom. Vou primeiro responder e depois fazer a pergunta. Primeiro, vocês falaram muito bem, mas nós, enquanto professor, sempre que tivermos a planificar, devemos ter em conta a quem estamos a planificar. Fora de outras questões que não vamos discutir mais para frente, mas sempre que tivermos a planificar, nós planificamos para o aluno. Nessa perspectiva, quem atinge os objetivos preconizados é o estudante. Porque aquele plano que nós traçamos, que depois nós vamos poder aprender a traçar, aquele plano que nós traçamos é para o aluno. Nós temos perfil de entrada, perfil de saída, depois temos os objetivos, temos os conteúdos, temos os métodos e temos os recursos de ensino dentro do plano de aulas. Como é que é o perfil de entrada? Perfil de entrada, para aqueles que não são, quer dizer, os colegas não são professores, perfil de entrada é a condição base que o estudante traz. Por exemplo, hoje vamos falar, por exemplo, sobre o continente africano, por exemplo. Se o tema é continente africano, independentemente do aluno não fazer parte daquela classe ou não, ele tem noção que existe uma África, por exemplo. Ele sabe que existe país. Quer dizer, aquele conhecimento prévio do senso comum que o estudante traz é um perfil de entrada, porque é em função do perfil de entrada que nós vamos começar a dar aulas. Eu estou aqui a fazer um diagnóstico para poder perceber, por exemplo, quais são as vossas dificuldades, e eu, nessa altura, já estou, por exemplo, a procurar ver onde é que eu tenho que redesenhar dos conteúdos que nós já planificamos, como é que nós temos que redesenhar para poder atender às dificuldades que vocês apresentam. Então, o perfil de entrada é todo o conhecimento de base que o estudante traz. Por exemplo, hoje vamos falar sobre soluções. Solução é química e é uma linguagem técnica. Claro, o aluno pode não saber que solução é isso, mas ele sabe de mistura, por exemplo, misturar o açúcar e o chá é uma solução. Mas o aluno lá em casa, ao fazer aquilo, ele não sabe que é solução. É através daquele conhecimento base que o aluno traz da casa dele que vai começar a construir o novo conhecimento sobre esse estudante. Esse é o perfil de entrada. Agora, perfil de saída é o quê? Perfil de saída é aquilo que se espera que o aluno saiba depois da aula. Se vamos falar sobre soluções, é claro que no final da aula o aluno tem que sair capaz de fazer o quê? Definir o que é solução, classificar, se classifica, né? Eu não sou químico, classificar a solução, descrever os procedimentos da solução, caracterizar a solução. Então, se isso é que está no teu plano, nós depois vamos discutir isso nas próximas aulas. Se essas todas as questões fazem parte do teu plano, então é necessário que o aluno
saia da sala de aulas com aquilo que você traçou como perfil de saída. Se o aluno não sair com aquele com as noções básicas daquilo que você planificou como perfil de saída, esquece, meu irmão. Não atingiu o objetivo. Agora, vou fazer a outra pergunta. Se o aluno é que atinge o objetivo, a minha pergunta é: quando é que um objetivo é atingido pelo aluno? Estamos abertos. Colegas, quando é que um aluno atinge o objetivo? Ou posso avançar? Para ver se nós entramos já na nossa aula. Mas deem só sinal. Estão a me ouvir, né? Para eu avançar. Estamos a ouvir? Sim, Ok. conseguimos ouvi-lo, professor. Tá bem. Caros colegas, antes de eu responder essa pergunta, olha, vamos desculpar, eu faço muitas perguntas. E eu gosto muito de contextualizar o que eu falo para que nós possamos perceber. Todos nós que estamos aqui passamos na sexta, sétima, oitava e nona classe. Todos nós falamos do catéter oposto da hipotenusa, né? Todos nós temos noção. Catéter oposto, não sei o que lá. Da hipotenusa. Sim, professor. Sim, colega, pode falar. Professor Filipe. Sim, colega Andofula, pode falar. Professor Filipe. Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Sim, eu queria frisar alguma coisa sobre quem tem que atingir o objetivo é o aluno. Sim. Concordo. Uhum. Mas se o professor não atingir também, junto com o aluno, fica como? Se o aluno atingir o objetivo, porque o professor também fez o trabalho para ter bem a noção sobre a solução. Eu percebo a tua forma de pensar. O que o professor acha? Sim, eu percebo a tua forma de pensar, mas é assim. Uma coisa é a planificação pessoal do professor e a outra coisa é planificação da ação didática que o professor vai ir lá exercer. Por exemplo, eu vou planificar dar aulas. Quando eu chegar e dar aulas, entender como não, eu atingi meu objetivo, que era o quê? Dar aulas. Então é diferente o objetivo que nós planificamos e que nós traçamos para o aluno atingir e do objetivo que o professor atinge. Vamos lá falar, por exemplo, de uma forma mais técnica ou de uma forma mais simples para podermos perceber. Quando o colega Zino vai dar aula, por exemplo, sobre química, o colega Zino já sabe o que é a química, quais são as ciências auxiliares da química, mas o professor vai para transmitir esse conhecimento de base que tens para quem? Aos teus alunos. Então, se o objetivo é levar os alunos a compreender a importância da química, é claro que o professor Zino já sabe qual é a importância da química, apenas está a ir lá fazer o quê? Transmitir. Então, o objetivo de conhecer a química, de entender a química, é um objetivo que é traçado para o aluno. Mas o professor tem os seus objetivos que não estão expressos no plano de aulas. Os objetivos do professor estão na sua planificação pessoal, que não precisa traçar esse plano. Então, quem atinge o objetivo que nós traçamos é o aluno e não o professor. Espero que eu tenha sido percebido. Agora, voltando à questão de quando é que o aluno atingiu o objetivo, eu ainda não quero responder, quero fazer uma outra pergunta ou uma outra reflexão. Caros colegas, todos nós já passamos na 7ª classe. Eu não sou bom em matemática. Já passamos na 7ª classe, na 8ª e na 9ª classe. E o conteúdo que eu vou aqui apresentar, todos nós temos mais ou menos a noção. A pergunta é: todos nós aprendemos sobre catéter oposto e hipotenusa. Sabemos disso, né? Não sei o que é a soma dos dois triângulos, não sei o que lá, dá igual a hipotenusa, não sei o que. Acho que é isso, né, colegas? Todos nós temos noção disso. Colegas? Fiquei sozinho?
Olá, colegas. Será que me conseguem ouvir, colegas? Posso avançar? Estamos a ouvir, Ah, embora com alguns cortes, não é? tá bem. Mas consigo ouvir, Mas, pelo menos. ok, então vou fazer assim. Vou Sim, falar, pode avançar. ok, um pouquinho mais rápido. Ok. Todos nós já falamos da hipotenusa, falamos do cateto oposto, falamos de tudo isso. E se nós aprovamos até chegar onde nós chegamos, é porque naquela aula nós aprendemos a fazer esse cálculo e em muitos casos saiu na prova aquele conteúdo e nós acertamos. Mas quantos de nós nos perguntamos por que eu aprendi cateto oposto, por que eu aprendi a hipotenusa, por que eu aprendi isso, se isso aqui não tem praticamente utilidade na minha vida prática? Voltando à pergunta que eu fiz, quando é que um aluno atinge o objetivo, a resposta seria o aluno atinge o objetivo quando o conteúdo que nós, os professores, transmitimos a ele ganha significado na vida dele. Agora vou fazer outra pergunta. Quando é que um conteúdo ganha significado? O conteúdo só ganha significado na vida do aluno quando esse aluno consegue relacionar esse conteúdo com a vida prática. Enquanto o aluno não relacionar o conteúdo com a vida prática, infelizmente, o aluno não atingiu o objetivo. Porque nós, enquanto professores, não conseguimos levar o aluno a relacionar o conteúdo que ele teve ou que nós transmitimos para ele para relacionar com a sua vida prática. E como é que nós devemos levar o aluno a atingir o objetivo ou então a relacionar o seu conteúdo com a vida prática? Claro, é através de métodos e técnicas de ensino que vão levar o aluno a entender. Por exemplo, eu não sei se também é o vosso problema, mas eu tenho dificuldades de saber se quando é que eu estou, se assim é horizontal ou vertical, e eu tenho dificuldade de entender essa questão de orientação. Quando é que eu estou na vertical e quando é que eu estou na horizontal. Mas a partir do momento que eu fiz ciência da educação, eu percebi que a culpa é do meu professor da primária, porque eu me lembro quando é que ele me deu essa aula. A única posição que eu me lembro até hoje é a posição oblíqua, que é torta. E eu tenho tanta coisa a fazer na minha vida que isso já não me importa mais. Eu sou vivo já, eu nem sei se horizontal é como, vertical é como. E eu talvez possa errar aqui. Desculpa, prof. Sim? O professor é que deve perceber mal na altura em que foi dada esta matéria. Não. Porque não sei se é possível. Sim. Não sei se é possível, por exemplo, um professor de matemática, quando tiver a lecionar essas posições, ensinar simplesmente uma que é oblíqua, as outras não. Sim. Dar o caso que, se calhar, o professor, naquela altura, não é? Não prestou a devida atenção, de modo a poder entender melhor a aula do professor, se calhar, não é? Sim, essa é a questão. Não sei se é o seu caso ou certo. Eu penso que pode não ter alguns que não rezam, mas eu penso que aqui tem cristãos e poderá ter também alguém numa outra religião. Mas é assim, a religião diz que, a Bíblia diz, Jesus orientou, vão evangelizar, se vocês baterem a porta e não vos abrirem, sacodem os vossos pés, porque acho que a planta do vosso pé é uma coisa aí, vocês entendem melhor do que eu. E depois você vai embora, deixa a responsabilidade a quem você bateu a porta para lhe salvar. Ok. Para o médico, o que acontece? O médico, quando tem um doente grave, temos aqui a colega Micaela, que é enfermeira, o doente, quando está grave, o que fazem? Transferem para outro médico, para não morrer nas mãos dele. Ao lhe transferir, ele excusa-se da responsabilidade. Já no processo de ensino-aprendizagem, não. No processo de ensino-aprendizagem, quando você recebe o aluno, ou aprende. Porque se você lhe transferir, está lhe transferir a quem? A outro teu colega, que também é professor. Vamos dizer assim, não, mas o aluno... Não, o professor
deve ensinar o aluno e o aluno deve aprender. Por quê? Porque o professor tem todas as ferramentas necessárias e todos os agentes necessários para que o aluno aprenda. Tem a família, tem a escola, tem a sociedade, tem os métodos, tem recursos de ensino, tem o conhecimento. Então, tem todos os elementos para que possa contribuir na aprendizagem efetiva do aluno. Agora, voltando na questão de eu não saber horizontal é como, detalhe é como. Por quê? Porque o professor apenas se limitou a ensinar as posições no quadro, horizontal é aqui, vertical é aqui. Eu, enquanto criança, não tinha noção que aquele conteúdo é tão importante. E se o professor dissesse assim, quando nós estamos deitados, estamos na posição X, ele está a relacionar um conhecimento científico com a minha realidade. Eu todos os dias durmo, todos os dias acordo. E se ele disser assim, quando nós estamos a andar, estamos em pé, estamos na posição X, aí o professor estaria a relacionar o conhecimento que ele traz, os conteúdos que ele traz, relacionando eles com a minha vida prática. E eu nunca mais podia esquecer isso. Eu tenho a plena certeza que os colegas, quando aprendem uma coisa nova, dificilmente vocês se esquecem. E quando vocês conseguem relacionar aquilo que vocês aprendem com a vossa vida prática. Mas quando te passa um conhecimento que é meramente teórico, mais fácil é, por exemplo, a possibilidade de poder esquecer ou então ignorar esse mesmo conteúdo. Por quê? Porque achamos que não tem utilidade. É a mesma coisa, ou é o mesmo exemplo que eu trouxe, por exemplo, que eu trouxe sobre a questão do cateter oposto e hipotenusa. Aqui eu penso que eu posso chutar, poucos colegas, eu não sei, sabem da utilidade desse cateter oposto. Para escrever. Sim. E há poucos colegas, por exemplo, sabem, ou temos noção, eu sou um deles, qual é a utilidade prática dessa questão do cateter oposto e a hipotenusa. Mas por quê? Porque os professores, nós enquanto professores de matemática, não conseguimos ensinar aos colegas ou aos nossos estudantes qual é a utilidade ou então relacionar esse conteúdo com a vida prática. Por exemplo, estamos aqui a discutir um conteúdo que ainda não é planificado. Eu estou a responder aqui essas questões em função das preocupações apresentadas pelos colegas, mas eu estou a ter o cuidado de trazer um conhecimento científico e procurar relacionar com aquilo que nós dois, ou eu e vocês, vimos no dia a dia. E o que acontece? Entre vocês, enquanto eu falo isso, vocês estão a relacionar e estão a conseguir dar conta, por exemplo, ok, como é que se falhou? Quantos conteúdos é que nos ensinaram e praticamente não temos nenhuma importância? Por quê? Porque os nossos professores, até um certo ponto, não levaram esse conteúdo ao nível para que ele ganhe significado na nossa vida. Não devemos nos esquecer. Nós, enquanto professores, mais do que só dar aulas, temos outras responsabilidades acrescidas. Responsabilidades essas que estão relacionadas com a construção da personalidade do indivíduo. E esse indivíduo vai interagir com quem? Com outro indivíduo na sociedade. Então, se nós estamos a preparar o indivíduo para interagir com outro indivíduo na sociedade, para que esse indivíduo possa responder aos problemas da sociedade, então é necessário que quando nós estamos a passar os conhecimentos aos nossos alunos, esses conhecimentos vão lhes servir para a vida prática. Se vão lhes servir para a vida prática, é necessário que nós estamos a ensinar, estamos a criar condições para que esse conteúdo seja relacionado com a sua vida. Mas é assim, não vamos entrar muito em debate nessa aula, porque na verdade essa aula não é que era a planificada. Nós vamos discutir hoje sobre o papel do professor universitário hoje, mas é apenas uma como é que se diz? É apenas uma pequena introdução daquilo que nós vamos discutir mais lá para frente, quando falamos sobretudo da questão da planificação, como é que se traça um objetivo. Por exemplo, o professor falou, ao nosso colega que falou sobre a questão da dosagem dos conteúdos. Vamos também falar do critério lógico e o critério psicológico da transmissão dos conteúdos. Eu ontem falei que o estudante, para além de ser objeto do processo,
ele também é sujeito do processo de ensino-aprendizagem. E se nós, por exemplo, criarmos uma outra metodologia que vai permitir com que os estudantes investiguem, conforme, por exemplo, os colegas aqui apresentaram, de que nós temos dificuldade, os nossos alunos têm dificuldade em investigar. Sim, desculpa, ele tem dificuldade em investigar por quê? Porque o desenho do ensino geral, não sei se é o desenho, é assim que for desenhado, mas o desenho do ensino geral não dá muita abertura. Não dá muita abertura a partir do momento em que também os próprios professores não são obrigados a investigar, porque não sei se na vossa grelha de avaliação de desempenho docente, aqueles que são professores do ensino geral, se há, por exemplo, um elemento que é investigação científica. Se não são obrigados a investigar, o método utilizado para o ensino geral é reprodução. Quer dizer que o aluno deve reproduzir aquilo que lhe é ensinado. E quem reproduz espera de alguém que vai produzir para ele e ele reproduz. E quem podia produzir também não produz. Faz o quê? Reproduz aquilo que está nos manuais, depois traz aos estudantes. Mas isso aqui é uma questão que é simples de podermos resolver. De que forma? Mudando alternativas metodológicas, nós conseguimos, por exemplo, trazer os alunos a refletirem, por exemplo, alguma coisa, nós conseguimos criar isso, mas isso só se cria mediante métodos ativos. Por exemplo, o colega que falava sobre dosagem de conteúdo, os alunos reclamam de que o professor está a dar muito conteúdo. Sim. Por que os alunos reclamam de que o professor, por exemplo, está a dar muitos conteúdos? Porque eles também fazem parte do processo que está a lhes construir. E quando o aluno, por exemplo, reclama de que há muitos conteúdos, ok, nós podemos, por exemplo, inverter os papéis. Podemos inverter os papéis. E nós somos professores. Nós temos praticamente a faca e o queijo para que nossos alunos se desviem ou se encaminhem no caminho correto ou no caminho mais direto. E se nós mudarmos sempre a metodologia, elaboração conjunta, há um colega que falou sobre elaboração conjunta, ok. Eu espero, o nosso curso de agregação pedagógica não será suficiente para que nós possamos discutir essas questões todas, até, por exemplo, os procedimentos metodológicos dos métodos, porque cada método que se utiliza tem um procedimento metodológico. Por exemplo, todos os métodos são utilizados para transmissão de conhecimento, mas não são todos os métodos que são utilizados para um novo conteúdo. Por exemplo, elaboração conjunta. Elaboração conjunta não é um método que se utiliza para uma aula nova. Porque a elaboração conjunta parte do princípio de que o aluno já tem conhecimento científico sobre aquela matéria. Então, a elaboração conjunta é um método que é utilizado para a correção da prova ou então para a preparação para a prova. Quer dizer, quando se está a revisar, na aula de revisão, pode-se utilizar a elaboração conjunta. Só que o procedimento metodológico da elaboração conjunta obriga que o professor também utilize uma outra técnica, que é uma outra alternativa metodológica, que pode ser chuva de ideia ou entre outros. Então, eu dizia que o nosso curso não será tão suficiente para que nós possamos discutir tudo isso. Mas eu não tenho preguiça de discutir questões de ciência, sobretudo questões de processo de ensino-aprendizagem. Eu gostava que nos próximos dias eu posso realizar outras atividades e nós discutimos um tema específico que será bom para mim e também para vocês. Um tema livre aí no grupo. É só os colegas permanecerem no grupo e eu vou desenhando, porque algumas vezes eu faço isso, mas faço na minha página do Facebook sem a interação direta dos colegas. Eu quero parar por aqui para nós discutirmos os slides sobre professor universitário hoje. Acho que são 10, 11 slides. Vamos só discutir o papel do professor universitário hoje e avançarmos com a nossa aula. Se bem que essa também é uma outra aula, não preparada como tal, é uma aula diagnóstica em função daquilo que os colegas apresentaram. Eu queria saber se os colegas têm alguma dúvida quanto a essa questão, ou então podemos avançar para essa aula e esperar a dúvida na aula que nós vamos falar sobre métodos. Podemos avançar. Penso que podemos avançar, senhor professor. Acho que sim, podemos avançar. Ok. Até porque já estamos aí praticamente às 21 horas. Ok. Podemos avançar. Tá bem, eu tenho 11 slides, são 11 slides muito rápido, eles estão aí bem resumidos. Hoje vamos falar sobre o professor universitário hoje.
Falou muito bem o colega que dizia que os conhecimentos, cada dia que passa, vão se atualizando, então há toda a necessidade de se atualizar. Então, hoje vamos poder, pelo menos, discutir a atuação do professor universitário no contexto das mudanças sociais e os desafios que o ensino superior vai enfrentando. Porque cada dia que passa, o ensino superior vai evoluindo, há novas situações, há novos problemas. Por exemplo, nos anos passados tivemos a Covid-19, é uma doença nova que praticamente muitos não tinham noção. As universidades, quase a sociedade tinha que mudar o seu rumo, então as universidades também tinham que mudar. Primeiro, toda e qualquer instituição tem a sua função social. A igreja, a família, a escola, os ministérios, o governo, todas essas instituições têm a sua função social. E nós podemos entender a função social da universidade como sendo a instituição que é responsável pela construção ou então pela formação e a disseminação do conhecimento científico, e esse conhecimento científico que é disseminado pelas universidades deve estar diretamente ao desenvolvimento, deve estar diretamente ligado com ou então ao desenvolvimento social, porque não existe nada, mas nada mesmo, nenhuma sociedade que desenvolve sem, sobretudo, conhecimento. E o conhecimento é o caminho, ou é a via que faz com que o ser humano transforme a realidade que lhe circula. Por exemplo, quem inventou a plataforma que nós estamos a utilizar agora foi um acadêmico, estudou, entendeu um problema, viu o problema que existia, de pessoas que não têm tempo de estudar, por exemplo, próximo ou então presencialmente. Então ele criou essa mesma plataforma. Quem criou o telefone também entendeu, olhou para um problema social que era de comunicação, a pessoa tem que enviar carta, então ele procurou desenvolver o telefone para que pudesse resolver essa situação. Então, em poucas palavras, a universidade existe para formar profissionais, e esses profissionais partilham o conhecimento que eles têm, mas essa partilha de conhecimento deve estar intrinsecamente ligada ao desenvolvimento. Se o conhecimento que nós, professores, transmitimos aos nossos estudantes não estar alinhado ao desenvolvimento, quer seja da própria pessoa humana ou da sociedade, então nós não estamos a fazer nada, porque o papel social da universidade é produzir profissionais, produzir conhecimento, e esse conhecimento deve transformar a sociedade. Então, a universidade é um espaço por excelência do desenvolvimento humano. E quando o homem desenvolve, a sociedade também desenvolve. Ensino, investigação, extensão. Toda que é universidade e todo que é professor universitário, se ele transmite conhecimento, e esse conhecimento deve estar diretamente ligado com o desenvolvimento social, então esse professor deve, para além de participar só do ensino, deve participar da investigação científica e deve participar da extensão universitária. O ensino, que é o processo de transmissão de conhecimento, a pesquisa é o processo de busca de conhecimento, trazer esse conhecimento na universidade, discutir esse conhecimento na universidade, e esse conhecimento vai servir de quê? De base de alimentação do qual processo? Do processo de ensino. Agora, a extensão universitária é o processo pelo qual a universidade sai dos seus aposentos, vai ao encontro da comunidade, chegar ao encontro, ao estar chegando ao encontro dessa comunidade, juntos com a comunidade, procurarem resolver um problema social, e a resolução desse problema social deve trazer consigo a produção de novo conhecimento, e esse conhecimento vai ser aonde? Vai até onde? Vai novamente na universidade para servir de retroalimentação do processo de ensino. Vamos lá ver o que é extensão universitária, por exemplo. Vamos lá, vamos olhar, por exemplo, para áreas da agricultura. As senhoras que produzem no campo, mesmo sem conhecimento científico, elas produzem e nos dão de comer.
Mas essas senhoras não estudaram na universidade e se calhar já não têm idade nem tempo para estudarem na universidade. Existem métodos que eles utilizam da forma deles e dá certos resultados. Só que nós, enquanto universidade, também temos outros métodos que estudamos, utilizados na ciência, que quando aplicados também dão certos resultados. O que a universidade faz por intermédio da extensão? Vai até aquelas senhoras agrônomas, ou agricultoras ou camponesas, olha o que eles fazem, vê as dificuldades que eles enfrentam e o que a universidade faz? Desmistifica aquele conhecimento que é muito técnico, científico, que é discutido na universidade, traz ele de forma muito leve para que aquela tia que não sabe ler nem escrever utiliza desse conhecimento mesmo sem passar na universidade e resolva um determinado problema que essa senhora está aí a viver. E a extensão universitária, acho que tem um colega para entrar, a extensão universitária constitui uma das vias mais importantes, uma das vias mais eficazes para a construção de conhecimento, porque constrói-se conhecimento fazendo e ajudando a resolver os problemas sociais. E não é só na agronomia que deve ser aplicado. Em todos os campos da sociedade, em todos os campos da sociedade, pode muito bem ser aplicada a extensão universitária. Por exemplo, como é que as senhoras... como é que nós podemos, por exemplo, ajudar as senhoras a formalizarem, por exemplo, a economia informal delas? A universidade pode, por exemplo, sair dos seus aposentos, ir até as senhoras que vendem, lhes organiza, por exemplo, em cooperativa, não serão empresas, mas são cooperativas, ajuda as senhoras a se organizarem, ensina elas como fazer a contabilidade da sua empresa, da cooperativa. Então, esse processo de tirar conhecimento científico lá na universidade e trazer na sociedade chama-se extensão universitária. Se nós olharmos bem, Paulo Freire, quando fala de extensão ou educação, a palavra extensão, ele pode trazer consigo vários conceitos. Extensão é de estender. Só que extensão universitária não é pegar a universidade, criar um outro polo. Não, extensão universitária é estender conhecimento, tirar o conhecimento lá de forma pesada, desmistificar, trazer na comunidade e depois passa esse conhecimento à comunidade, você aprende com a comunidade, escreva sobre a tua experiência, leva para a universidade, estudam essa teoria que você tira da comunidade e traz novamente uma outra solução para a comunidade. Isso que é extensão universitária. O professor universitário também deve apresentar um determinado perfil. Primeiro, nós vamos discutir o perfil do professor universitário na próxima aula que nós teremos, quando nós falamos sobretudo dos normativos. Mas um dos elementos está relacionado com a formação acadêmica. Vamos esquecer do vestuário, não, mas o perfil do professor universitário, o primeiro elemento é a formação acadêmica. É necessário que o professor universitário tenha uma determinada formação acadêmica na área em que ele pretende atuar. Por isso é que os colegas estão aqui. Tem os formados em química, tem os formados em biologia. Cada um tem a sua área de atuação e pretende, por exemplo, enveredar ao campo da docência. Mas há um problema. Os professores formados na área, sobretudo nas áreas técnicas, infelizmente esses professores carecem de formação pedagógica que até um certo ponto procuram impactar na qualidade daquilo que eles apresentam ou que eles ministram na sala de aulas. E a falta desse elemento, aquilo que é observado, a falta do elemento de formação pedagógica por parte do professor impacta na qualidade, impacta sobretudo no processo de aprendizagem do próprio estudante. Por quê? Porque
situações há, por exemplo, e penso que nós já passamos por isso. Eu estou a fazer, por exemplo, curso de psicologia, mas o professor de filosofia está a me formar como se eu serei filósofo. Quer dizer, tem dificuldade, sobretudo, de dosear os conteúdos que que ele vai ministrar. Ele quer me dar tudo como se ele tivesse a formar, um filósofo ou um matemático, para quem está a fazer, por exemplo, um curso que só tem uma matemática básica e assim sucessivamente. E esses elementos fazem com que o próprio professor também viva certos desafios. E esse desafio passam sobre aquela questão que eu falei da falta da preparação pedagógica dos professores. Mas agora, a docência ou o caminho de ser professor ou a vida de professorado, para quem já é professor, sabe que para além dos desafios pedagógicos, também tem a questão dos desafios remuneratórios. Os professores são mal pagos, nós somos mal pagos, mas também temos uma sobrecarga de trabalho que nem quero imaginar, nem quero perguntar aos colegas quantos tempos é que vocês têm por lei. São tantos tempos que o professor tem, tanto trabalho que o professor tem, para um salário praticamente reduzido. E esse salário reduzido, até um certo ponto também, impacta naquilo que é a própria ação do professor para com os estudantes, ou então a própria ação do professor naquilo que ele tem que fazer, que é no processo de ensino e aprendizagem. Mas agora, uma coisa nós precisamos ter em conta é o professor universitário é necessário que ele esteja sempre em contínuo aprendizado. É necessário que o professor do ensino superior, independentemente dos desafios da baixa remuneração e assim sucessivamente, é necessário que ele esteja sempre num desenvolvimento, numa formação contínua, se assim posso dizer, e constantemente. Primeiro, a formação pedagógica é muito importante para a ação do professor, porque até a questão da própria sobrecarga, até a questão da própria sobrecarga pode ser superada caso, por exemplo, com uma formação específica pedagógica. Por quê? Se o professor está sobrecarregado, o professor que conhece métodos, técnicas de ensino eficazes, ele consegue criar técnicas ou alternativas que vão fazer com que ele cumpra o programa no tempo estabelecido, mas que os estudantes também conseguiram, por exemplo, reter aqueles que são os conteúdos programados. Mas são técnicas que, em muitos casos, o professor só consegue identificar caso esse professor, por exemplo, tenha uma formação pedagógica. Imaginemos metodologias ativas, metodologias participativas. Um professor que não tem uma formação pedagógica, por exemplo, ele só entende que eu sou professor, a minha função ou a minha missão é dar aulas. Cheguei na sala de aulas, planifiquei, dei aulas. Cheguei na sala de aulas, planifiquei, dei aulas. Mas se o professor tivesse uma formação pedagógica, ele poderia entender que o dar aulas não se limita apenas em estar na sala de aulas. O dar aulas não se limita apenas em eu estar de pé, falar para os alunos e os alunos escreverem, ou então os alunos fazerem cópia de um determinado material. O professor, ele entende que, para além dos métodos individualizantes discutidos pela Célia, aqueles métodos onde o aluno participa pouco, existem os métodos socializantes, em que eu posso criar uma metodologia, um método de trabalho em grupo com foco em resolução de problema, onde o aluno vai aplicar na prática aquilo que eu quero que ele aprenda, sem eu ditar matéria para o aluno. Automaticamente o aluno consegue aprender aquilo. Mas isso só é possível quando, por exemplo, o professor discute, o professor tem uma formação pedagógica, entende o que é o método, o que é técnica, o que é processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, tem essas questões todas, entende os procedimentos metodológicos de certos métodos. Aí o professor, entendendo isso, ele consegue até um certo ponto
ultrapassar certas barreiras. E eu falava do desenvolvimento contínuo. Sim, o professor deve... Desculpa, senhor professor. Sim? Falou e muito bem sobre formas, né, de nós professores aliviarmos um pouco a nossa carga de trabalho. Sim. Eu gostaria de saber se está programado para esse nosso curso alguma aula em que vamos aprender algumas dessas técnicas, nem que sejam apenas algumas, não todas, mas que de certa forma possam nos ajudar de forma prática, né, a conhecer essas técnicas e aliviarmos assim a nossa carga de trabalho. Sim, sim. Quando nós falamos da planificação, vamos poder discutir isso. Mas vou aqui dar um exemplo. No tempo da Covid, porque os alunos não reprovaram, né? Tivemos em quarentena, mas os alunos não reprovaram. Não falo de reprovar daquele que não aprendeu e reprovou, mas é reprovar porque o ano letivo foi anulado e no outro ano letivo tinham que repetir. Isso não aconteceu. Mas o que acontece? Nós, enquanto professores, só ficamos tão sobrecarregados quando nós centramos o processo de ensino-aprendizagem apenas em nós e olhamos o aluno como um simples objeto de aprendizagem. Vamos lá, por exemplo, olhar... nós temos unidades curriculares. Unidade curricular é isso? Não, unidade curricular é disciplina. Temos temas, né? Sumários. Temos os sumários. Vamos lá ver, por exemplo, as aulas de introdução. Primeiro, para ser professor, tem como condição de base ter domínio da disciplina que o professor quer ministrar. E nós devemos saber que o professor não vai para ensinar o aluno. O professor é mediador do processo de ensino-aprendizagem. No processo de ensino-aprendizagem existe uma teoria que se chama ZDP. ZDP é Zona de Desenvolvimento Proximal. O que é Zona de Desenvolvimento Proximal? A Zona de Desenvolvimento Proximal é a separação entre aquilo que o aluno já sabe e aquilo que o aluno consegue fazer, mas tem que ter ajuda de um mediador. É ali onde o professor entra. Na introdução da aula, eu acho que eu dei um exemplo sobre perfil de entrada e perfil de saída. Perfil de entrada é aquele conteúdo, aquele conhecimento de base que o aluno já tem. Se o aluno já tem aquele conhecimento de base, então é através desse conhecimento que eu vou começar a construir o conhecimento a seguir. Se vamos falar sobre solução, então o aluno já entende o que é misturar. Cimento com água, se você misturar, vai ficar uma papa. Depois, quando você coloca no chão, ele fica praticamente liso. Água e açúcar, quando você coloca, ela fica doce. Se você misturar açúcar e sal, meter lá um pouquinho de água, misturar, ele vai ficar soro. Ele sabe que isso é mistura. Se ele sabe que isso é mistura, mas ele não sabe o que é solução. Nos nossos conteúdos que nós ministramos, existem conteúdos que são praticamente meramente teóricos e temos os conteúdos práticos. O professor, sabendo que o aluno faz parte do processo da construção da personalidade dele, o professor pode dividir os conteúdos. Uma parte para o estudante e outra parte para o professor. Aquelas questões que são práticas, porque nós ensinamos alunos que sabem ler. Se os nossos alunos são da 7ª classe, da 6ª classe, da 8ª, da 9ª, eles já sabem ler. E se nem todos sabem ler, nós conseguimos juntar os estudantes em grupo. Eles conseguem ler. Por exemplo, não é perda de tempo nós, por exemplo, elaborarmos um texto ou trazermos o nosso conteúdo teórico, distribuirmos os estudantes em grupo, na sala de aulas, lhes entregar os trabalhos, as folhas, eles lerem aquele conteúdo, resumirem aquele conteúdo e depois o professor chega em pé, pede, por exemplo, explicação por parte dos alunos, o que vocês perceberam e o que vocês não perceberam. Se vocês tentarem isso na vossa sala, vocês vão dar conta que os vossos alunos podem fazer, mas talvez só não fazem porque nós
não criamos esse espaço para que esses alunos façam. E olha aqui, se nós criamos essa técnica na sala de aulas, aprendizagem com base em resolução de problemas, onde nós podemos trazer um problema ou pegarmos o conteúdo que nós estávamos para ministrar, entregar aos alunos, os alunos lerem aí na sala de aula. Se nós temos 2 tempos, por exemplo, eles vão ler na sala de aula, pode pegar os alunos, lhes manda fora, por exemplo, vão lá fora, vão, sentem onde vocês tiverem que sentar, discutem isso aqui, depois vocês venham aqui, apresentem as dúvidas que vocês vão ter, ou então apresentem o que vocês entenderam. Até um certo ponto, essa é uma técnica que vai reduzir o trabalho do professor, se assim posso dizer, vai reduzir o trabalho do professor naquilo que é a carga de trabalho que ele teria. Ditar matéria, explicar, ditar matéria, explicar. Outra metodologia, eu sei que no princípio ele vai aparecer difícil. Vai parecer difícil por quê? Porque nossos alunos não estão acostumados, têm dificuldade de refletir, mas nós, enquanto professores, é que temos que criar condições para que esse aluno reflita. Nós vamos criar condições para que nosso aluno reflita. Quando você na sala de aula lhe ensina a refletir e na aula não lhe pergunta o que é química, porque se você lhe perguntar o que é química, ele vai reproduzir aquilo que você lhe ensinou. E se você criar uma pergunta que ele tem que reproduzir, claro, ele tem que produzir. Claro, as questões produtivas, o professor vai elaborar uma chave, a sua correção até um certo ponto dá trabalho, porque o professor tem que refletir. Mas se os professores acostumarem os estudantes a fazerem isso desde o primeiro dia de aulas, vocês vão dar conta que a nossa ação enquanto professor, até um certo ponto, estará minimizada. Nós demos trabalhos aos nossos estudantes, só que infelizmente os trabalhos que nós demos aos estudantes para que eles vão lá no cyber, copiam e trazem aqui, nós enquanto professores também não conseguimos explorar como tal. Muitos de nós usamos esses trabalhos só para poder se despachar os alunos, mas é uma grande oportunidade que nós temos para que nós possamos explorar os nossos alunos, porque os alunos sabem, pouco ou menos, mas eles sabem, nós podemos explorar esses alunos. Então, era só para poder responder uma das técnicas que nós podemos, um dos métodos que nós podemos utilizar é a aprendizagem baseada em resolução de problemas. Por exemplo, se nós pegarmos, criarmos o método de aprendizagem baseado em problema, nós não vamos perder tanto tempo em ditar matérias, por exemplo. Nós vamos apenas nos preocupar em discutir aquelas questões que são mais técnicas e mais estratégicas, que até lá nós conseguimos perceber que os nossos alunos não poderão conseguir. Agora, é necessário, mas para isso, para que nós consigamos efetivar isso, é necessário que o professor se desenvolva sempre. É necessário que o professor o professor acompanhe, sobretudo, as mudanças sociais. Porque eu falava no princípio da aula de que perguntei quando é que um aluno atinge o objetivo e também perguntava sobre quando é que um conteúdo ganha significado. É necessário que o professor esteja tão atualizado para que a sua aula, a aula que o professor vai trazer na sala de aula todos os dias, seja novidade e que essa aula esteja relacionada pelo menos com alguma coisa, com alguma situação na vida do estudante. E para que isso aconteça, o professor deve estar em constante atualização, o professor deve acompanhar as mudanças sociais, o professor tem que acompanhar as mudanças tecnológicas, o professor tem que estar onde o estudante também está. Porque se observarem, os nossos alunos, eles aprendem mais quando o assunto é brincadeira, quando o assunto está relacionado com a vida deles, quando nós levamos o processo de ensino-aprendizagem muito sério, até a aula fica aborrecida. Mas quando o professor traz uma situação que os alunos, por exemplo, veem como um momento qualquer, tipo recentemente passou o problema dos áudios que vazaram, a Iola, não sei o que, por aí fora. Todos os nossos alunos sabiam. A grande questão é quantos de nós aproveitamos dessa oportunidade para que nós pudéssemos criar um momento ideal para a aprendizagem dos alunos. Quantos de nós, por exemplo, utilizamos dos memes do Facebook que os estudantes também estão lá para nós, por exemplo, criar uma situação de aprendizagem do nosso aluno. Então,
em poucas palavras, é necessário que o professor esteja atualizado, viva a vida dos alunos, esteja onde os alunos estão, para que consiga levar os alunos a atingirem os objetivos e levar com que os conteúdos que esses alunos recebem possam ganhar significado na vida prática dos estudantes. Agora, falar de relação professor-aluno é um tema muito, como é que eu posso dizer? É um tema muito complexo, mas ao nível do subsistema do ensino superior, isso também no ensino geral, na sala de aulas, existe a relação professor-aluno, e a relação professor-aluno começa a ser construída a partir do momento em que o professor e o aluno assumem um contrato didático. Contrato didático é o quê? Contrato didático é o conjunto de perspectivas que o aluno tem do seu professor, juntamente com o conjunto de perspectivas que o professor tem dos seus alunos, porque dentro da relação professor-aluno, não só o professor, não só o aluno espera do professor, mas o professor também espera do aluno. Mas agora, o que acontece? Nos dias de hoje, os alunos também, eles têm várias expectativas, têm vários desafios, e em função das expectativas dos alunos e dos desafios dos estudantes, o perfil que os alunos apresentam, que são diversos, as exigências que os alunos apresentam, também exigem ao professor uma abordagem pedagógica diferente. Quer dizer que o professor deve estar preparado pedagogicamente para que possa atender às expectativas e os desafios que os estudantes, por exemplo, apresentam. Ok, por exemplo, no ensino superior, tanto no ensino geral, nós encontramos, por exemplo, estudantes que vêm na escola porque o pai é que lhe obriga a estudar. Já é um perfil diferente daquele estudante que sabe o que é que ele quer. Vamos encontrar, por exemplo, o perfil de um aluno que tem tanta vontade de aprender, mas até o professor não consegue perceber o porquê que ele não entende conteúdo A, ou conteúdo B, ou conteúdo C. Vamos encontrar, por exemplo, um aluno que chegou até o primeiro ano do ensino superior, mas tem dificuldade na escrita, tem dificuldade na leitura. E esses perfis que os estudantes apresentam, os professores devem ter uma abordagem, mas uma abordagem pedagógica também diferenciada e com maior exigência, porque o aluno já está aí, está contigo, e tu, enquanto professor, tens a responsabilidade de levar com que esse aluno aprenda um determinado conteúdo. Aí, por exemplo, levanta-se já ou começa a questão de que forma é que o professor deve abordar o aluno A e o aluno B. Aí também começa já a questão da preparação, da planificação do próprio professor. Como é que eu devo planificar as minhas aulas olhando para o perfil diversificado de alunos que eu tenho, por exemplo? De que forma é que eu devo preparar as minhas aulas olhando para os meus alunos? Alguns vivem na zona X, outros vivem na zona Y, aquele vive na zona Z, por exemplo. E então, essas questões todas dão maior responsabilidade a quem? Ao professor, porque o professor é o motorista do processo de ensino e aprendizagem, onde o carro que ele conduz tem diversos tipos de aluno com comportamentos e características completamente diferentes. E com essa questão, olhando para esse perfil que os alunos apresentam, exigem do professor
a utilização de metodologias ativas. As metodologias ativas são aquelas metodologias que colocam o estudante no centro do processo de ensino e aprendizagem. São aquelas metodologias que permitem o professor atribuir responsabilidade ao estudante, o estudante por si só usar a sua criatividade e das capacidades cognitivas que ele tem, resolver um determinado problema que o professor vai lhe dar, vai lhe atribuir, e, por sua vez, o professor conseguir ter uma avaliação desse mesmo estudante. O que é que tem acontecido? Muitos de nós, professores, esperamos avaliar o estudante apenas no final do processo. Quer dizer, aplicamos a primeira prova, esse aluno sinceramente está mal. Depois, vamos esperar que esse aluno se supere. Como é que ele vai se superar se ele já estava mal na primeira prova? A avaliação é um processo. E a avaliação sendo um processo, ela começa do primeiro dia de aula, termina até ao último dia de aula. Se ele começa até no primeiro dia até o último dia de aula, claro, se eu tiver, por exemplo, uma sala de aula com muitos alunos e eu estar a ditar a matéria, dito, depois, no dia da prova, aplico prova. Claro, se eu perguntar dúvidas, até o estudante que tem dúvida, se alguém dizer nenhuma, outro diz nenhuma, o estudante que tem, porque normalmente os que têm dúvida, em muitos casos, têm um nível de aprendizagem muito mais lento. E tendo um nível de aprendizagem muito mais lento, esses estudantes acabam ficando retraídos. Se o professor não utiliza metodologias ativas, primeiro, na sala de aulas, o professor está numa posição de superioridade. Estando na posição de superioridade, não é qualquer estudante se sente em altura de conversar com um professor. Se o professor utiliza métodos passivos, onde o conhecimento se senta no professor, o que vai acontecer? Nós teremos dificuldade de perceber até que ponto que o estudante A ou B não conseguiu perceber. Mas agora, o aluno, para além de reagir, de interagir com o professor, o aluno interage também com outro professor. Eu penso que no Facebook já vimos aqueles memes que diz assim: meu professor de matemática explicando, mete assim uma linha com boi de volta, depois chegou no ponto. Mas meu colega da sala explicando, é só uma única linha, o colega entendeu. Por quê? Porque mais do que sermos professores e dotados de conhecimento, existe também aquela questão da relação afetiva. Às vezes o nosso aluno não entende a nossa aula porque não conseguiu desenvolver uma relação de afetividade conosco. Não foi com a nossa cara. Não é que nós lhe fizemos mal, mas ele mesmo não foi com a nossa cara. Conforme dizem na gíria, sangue dele comeu, não bateu certo. E se sangue do teu aluno contigo não bateu certo, esse estudante terá dificuldade de entender a tua disciplina. E se fores um professor que não utiliza métodos ativos, onde o estudante participa do processo de ensino-aprendizagem, participa da aprendizagem em interação com outro colega que entendeu, vai ser muito difícil o professor conseguir dar conta até que ponto é que o meu aluno não entendeu. Mas se eu coloco uma aprendizagem baseada em problema, coloco um problema, meto os estudantes a resolverem mediante um determinado conteúdo, o que vai acontecer? Lá no grupo, o estudante vai se expor, vai falar. Por quê? Porque está num grupo de amigos dele, com quem ele passa de segunda a sexta-feira. E o que vai acontecer? Nós estaríamos a tornar a aprendizagem mais dinâmica e estaríamos a reduzir a carga de trabalho ao professor de simplesmente ditar, depois perguntar dúvidas. Nenhuma. Dito, dúvidas? Nenhuma. Ok, estamos juntos. Dia seguinte, mais outra aula. E até chegar o dia da prova, o aluno já esqueceu a terceira aula. Ok. Mudanças sociais e os seus impactos. As mudanças sociais, até um certo ponto, também causam impactos, sobretudo, naquela que é a nossa responsabilidade enquanto professores. No Facebook já vimos uns memes que diziam assim: a educação é a chave do sucesso. Agora se formamos, somos licenciados, trocaram a mora de fechadura. Esse meme é um meme muito realístico que, para nós os professores, precisamos também refletir em torno desse mesmo meme.
Quer dizer que nós, enquanto professores, é necessário também respondermos às exigências do mercado. Nós temos que responder às exigências sociais. Por quê? Porque vamos, por exemplo, olhar os estudantes que fazem PUNIV. O estudante que está a fazer PUNIV, ele está a fazer PUNIV para ter emprego. E depois, quando chega, termina, não consegue um emprego. Depois vais falar ao estudante, olha, fazem Politécnico. E a própria nossa ministra da Educação, acho que houve um discurso que ele disse que tem que colocar os alunos a fazerem Politécnico. Não acompanha o discurso, mas só vi aí os trechos no Facebook e depois vi aí uma legenda na TPA de que os alunos, os vossos filhos devem ser orientados a fazer Politécnico. Mas essa é uma informação que é muito difícil, muito complicada e complexa ao passar a alguém que quer estudar. Partindo do princípio de que nem todos nós temos capacidade, por exemplo, de estarmos num Politécnico. E quando vamos fazer isso, quando a ministra fala isso, o que é que vai acontecer? Vamos receber um aluno na nossa sala que só quer fazer Politécnico porque lhe falaram que Politécnico é que vai te dar emprego. E quem está a receber esse aluno é o professor na sala de aulas. Fruto de quê? Fruto de uma mudança social, fruto de uma consequência de uma informação que ele ouviu no meio em que ele está rodeado, e ele chega na universidade ou então em qualquer nível de ensino com um determinado objetivo. E aquele, por exemplo, que terminou o Politécnico, que lhe falaram que não, você vai fazer o Politécnico, depois você terminar, vai ter emprego. Terminou o Politécnico, não consegue emprego, lhe estão a dizer de que tem que ir na universidade. Estamos a receber já um aluno frustrado. E se estamos a receber um aluno frustrado, porque não conseguiu emprego naquele lado, então é necessário que nós olhemos para essas transformações econômicas e transformações sociais com um tipo de ensino que vai se adequar à realidade do próprio aluno. É necessário que nós procuremos cativar o próprio aluno, é necessário que nós procuremos fazer com que esse estudante, mais do que só vir na sala de aulas porque está frustrado, é necessário que ele venha na sala de aulas e fique na sala de aulas e tenha um conceito diferente. Mas agora, os professores enfrentam dificuldades, desafios. Primeiro, a questão da sobrecarga, que nós já falamos, e também da baixa valorização dos próprios professores. Muitos professores, sobretudo no ensino geral, agora me apercebi, afinal de contas, no ensino geral existe coordenador de disciplina, quer dizer, tem os coordenadores de disciplina e tem vários professores da disciplina. Eu acho que dos coordenadores, apenas um coordenador é que tem salário. O outro coordenador da disciplina, por exemplo, do período da tarde ou então do período da manhã, quer dizer, não tem salário. Mas esse professor tem uma grande carga de trabalho, tem tarefas acadêmicas, preparar as aulas, tem tarefa administrativa, receber as mini pautas, não sei como é que funciona, vai ter que gerir estresse. Quer dizer, os professores passam por uma... O professor, eu acho que é um dos empregos que vive mais pressão do que outra coisa, porque o professor é alguém que o trabalho dele começa em casa e termina em casa. Mas não começou em casa e terminou lá. Começou em casa, levou na escola, voltou mais em casa. Quer dizer, prepara a prova em casa, prepara a aula em casa, vai na escola, aplica a aula na escola, aplica a prova na escola, volta em casa, faz correção. Quer dizer, o professor tem um monte de trabalhos, mas infelizmente os professores também têm baixa valorização. Tem poucos salários. Agora, né, os professores do ensino superior têm um salário mais ou menos bom, se assim posso dizer, porque foi acrescentado um monte de subsídios e depois praticamente o salário foi duplicado. Acho que foi aumentado a 60% ou então 70%, penso eu, ou 50%, se a memória não me falha. Mas
independentemente de existirem esses aumentos e não aumentos, mas nós também acompanhamos, por exemplo, a subida do combustível, acompanhamos a subida da cesta básica, acompanhamos a subida do custo, acompanhamos o custo elevado da vida, o custo de vida elevado, que resultam até um certo ponto em o salário que os professores recebem praticamente não é suficiente. São N desafios para os que ainda não são professores vão enfrentar, e para aqueles que já são professores, praticamente isso aqui não é novidade. Mas essa é a realidade dos professores universitários hoje. E outra dificuldade que os professores têm também é sobre a questão das novas tecnologias das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Hoje já existe a questão do ensino híbrido utilizando as plataformas digitais. Mas, infelizmente, os professores universitários que nós temos hoje, boa parte deles tem grande dificuldade em combinar, por exemplo, as plataformas digitais que utilizam, que são utilizadas hoje dentro do processo de ensino-aprendizagem. Hoje, por exemplo, encontramos professores, e isso aqui é uma realidade para muita gente, que, por exemplo, falam que na minha aula é proibido utilizar telefone. Por quê? Porque desconfia que o estudante vai cabular. Claro, se o estudante vai cabular, é porque eu, enquanto professor, é que criei condições para isso. E se eu criar uma questão que é difícil que o estudante cabule, por exemplo? E se, ao invés de eu perguntar o que é isso, eu pedi que o estudante reflita em torno de um determinado conteúdo que nós discutimos na aula A ou na aula B, onde o estudante deve procurar trazer aquilo que ele pensa. E hoje, por hoje, no ensino superior, ainda encontramos muitos professores nessa perspectiva, olhados nessa caminhando praticamente nessa visão. São professores que não querem evoluir, não evoluem, são professores que têm dificuldade de utilizar as tecnologias digitais, são professores que não entendem, por exemplo, não conseguem aproveitar do telefone que o estudante utiliza como uma oportunidade de aprendizagem para com o próprio aluno. Então, são um monte de situações. Tem um colega que já está me enviando, deixa-me só responder um colega. São um monte de situações que os nossos estudantes, os nossos professores vivem, que nós que estamos a enveredar agora nesse caminho, precisamos mudar. Hoje em dia existem ferramentas como Moodle, Google Classroom, esse que nós estamos a utilizar para a nossa sala de aula, e essas plataformas permitem com que o professor reduza a sua carga de trabalho, discuta com os alunos. Claro que também essa dificuldade de uso de tecnologia não está só para os professores, mas também temos estudantes que também têm dificuldade de utilizar essas plataformas. Mas pelo menos, independentemente do estudante ter condições ou não, mas nós, enquanto professor, que temos um salário, que o nosso salário já dá para comprar um smartphone de 150 mil, de 100 mil kwanzas, nós conseguimos pelo menos ter domínio dessas plataformas digitais. Participação crítica do docente. Primeiro, nós temos que ter noção que o professor tem o papel transformador. O professor, nós enquanto professor, temos a responsabilidade de atuar como agentes de mudança. Nós devemos promover uma formação crítica e reflexiva ao estudante. Daí a necessidade de nós utilizarmos métodos que permitem que o estudante reflita sobre a sua ação. Daí a necessidade de nós não só despejar os conteúdos a nossos estudantes, mas levarmos nossos alunos a atingirem os objetivos, como também levar os nossos alunos, ou melhor, os conteúdos que nós estamos a ministrar para com os nossos alunos a terem significado na vida do estudante. Porque se o conteúdo que nós ministramos ministramos aos nossos estudantes terem significado na vida do aluno, aí nós estamos a trazer uma formação mais reflexiva, uma formação crítica por parte do estudante. Nós devemos criar estudantes que olham para a sociedade, refletem a sociedade e procuram trazer soluções a diversos problemas sociais.
é necessário nós treinarmos isso ao nosso aluno na sala de aula. Por quê? Porque essa será a vida desse aluno como profissional amanhã na sociedade. Dizia eu antes de entrarmos nessa aula, de que nós estamos a formar um aluno que vive numa sociedade e interage com outro ser ou com outro cidadão naquela sociedade em que ele está inserido. E se ele interage naquela sociedade é porque ele vive problema daquela sociedade. Então é necessário que ao formarmos o nosso aluno, o estudante, nós temos que lhe formar já numa perspectiva crítica, numa perspectiva reflexiva, numa perspectiva de resolução de problema. Por quê? Porque a formação universitária deve estimular o pensamento crítico ao estudante, deve estimular a perspectiva de questionamento da realidade, porque o estudante só vai conseguir resolver problema social se ele questionar a realidade, porque quando o estudante questiona a realidade, ele encontra respostas e essas respostas podem ser favoráveis a ele ou não. Se a resposta não for favorável, ele vai encontrar uma determinada solução. Um dia eu vi um meme que foi muito bem elaborado. Ele dizia assim: eu recebi uma... Como é que é? Ele contava uma história onde ele dizia: um paciente chegou a um gabinete de um psicólogo e começou a dizer: epa, doutor, eu estou com um problema e os problemas que eu tenho é que o meu primo, ele estava doente durante 3 anos por conta do trabalho, eu nunca tive tempo de lhe visitar, infelizmente. Eu tinha mesmo tempo para lhe visitar, mas eu praticamente achava que aquela doença era uma doença de leve e eu procurava um dos dias, talvez eu me encontraria. Infelizmente, o meu primo é alguém que me criou, pagou a minha formação e ele morreu. Hoje eu me sinto bem arrependido, estou com peso de consciência, vivo angustiado, sinto que a minha vida já não tem solução, quer dizer, em poucas palavras, o paciente aparecia depressivo no gabinete do psicólogo. E o psicólogo, a única coisa que ele dizia é o quê? Bem, meu caro, a psicologia é uma ciência que surgiu no século XIX. Essa psicologia tem as suas ciências auxiliares. Ele surgiu através da filosofia. Vamos encontrar William Wundt. Em poucas palavras, é que esse estudante saiu da universidade, só aprendeu a reproduzir aquilo que lhe ensinaram. Porque o aluno não aprendeu a associar o que é a psicologia, o que são fenômenos psicológicos, não aprendeu o que é depressão, quais são os sinais de depressão, não aprendeu a associar aquilo que lhe ensinaram na teoria na sua vida prática. E como consequência, nós formamos um conjunto de alunos composto de teoria, mais teoria, mais teoria, mais teoria, mais teoria, e quando lhe colocam para que ele faça alguma coisa, não consegue fazer nada. É o mesmo que nós vimos por vários jovens. Ok, eu sou jovem, sou formado, sou licenciado, mas não tenho emprego. Ok, não tens emprego? Sim, tá tudo bem. É responsabilidade do governo criar emprego até um certo ponto. Mas também nós sabemos que em nenhuma parte do mundo o governo consegue, por exemplo, empregar todo mundo. Daí a necessidade do setor privado. Afinal de contas, quem faz o setor privado? Quem faz o setor privado? Claro que é uma pessoa singular. E esse jovem que está aí a reclamar, o jovem que está aí a reclamar sobre falta de emprego, é alguém que é formada, que não consegue, por exemplo, transformar o conhecimento que ele teve na universidade como uma ferramenta para poder fazer dinheiro. E isso aqui é algo que só é possível quando essa pessoa consegue refletir, teve uma formação reflexiva, teve uma formação de questionar a sociedade e trazer uma determinada solução. Vamos lá dar um exemplo. Vocês estão aí do outro lado porque vocês têm alguma coisa em comum. Qual é a coisa em comum? Qual é a situação em comum que vocês têm? A necessidade de vocês terem um conhecimento relacionado à didática do ensino superior. Ok, vocês têm essa necessidade. E para além de vocês, nós temos milhares de pessoas com essa necessidade. Eu, Felipe Campbell, formado em Ciência da Educação,
eu tenho o conhecimento que vocês precisam. Então eu olhei, ok, se existem pessoas com esse problema, por que não criarmos um projeto assim, 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 que visa resolver esse determinado problema? Aí nós procuramos encontrar parceiro, mais parceiro e desenhamos o curso que nós temos aqui. Claro, na universidade onde nós todos passamos, onde eu passei, não me ensinaram curso de agregação pedagógica, não me ensinaram, mas eu tive que sentar, refletir, olhar quais são os principais problemas que os professores enfrentam para dar aulas. Claro, o professor de química, eu não vou lhe ensinar aqui o que é química, nem um pouco, mas eu sei que quem fez uma área de engenharia, tecnológica, ou qualquer área que não é ciência da educação, tem dificuldade do método, tem dificuldade disso, disso, disso e aquilo. Eu desenhei um curso de agregação pedagógica, juntamente com os nossos parceiros, um curso praticamente de 3 semanas. E durante 3 semanas, nós temos a certeza que vocês vão reter conhecimentos suficientes para que vocês possam atuar na sala de aulas como professores, para que vocês possam aplicar alguma coisa que vocês aprenderam desse curso. Claro, eu não poderia trazer um conjunto de conteúdos que eu tive lá na licenciatura, sobre pedagogia, didática, teoria da educação, sociologia da educação, psicologia da educação. Eu tive que fazer o quê? Vamos criar uma planificação, um plano de curso que atende apenas à necessidade de alguém que já sabe um determinado conteúdo e só quer dar aulas. Então, mas tudo isso passa pelo tipo de formação que nós tivemos na base. A minha formação universitária que eu tive, claro que não somos todos que tivemos as mesmas competências, isso é verdade, mas só foi possível mediante um tipo de formação que eu tive. E nós, enquanto professor que estamos aqui nessa sala virtual, nós temos a responsabilidade de formar esse tipo de aluno que sai, olha para a realidade e consegue trazer soluções para essa realidade. Uma coisa é séria, nós... sobretudo nós os jovens, somos mais críticos do que outra coisa. E nós somos bons críticos, apresentamos boas críticas. O país está mal, nós precisamos fazer isso. Olha, isso também está mal, isso aqui tem que ser, isso aqui não é assim, não é assim. Ok, então tem que ser como? O que é que você já fez, por exemplo? Como é que você poderia fazer isso? Mas nós só conseguimos criticar porque talvez a nossa formação, até um certo ponto, foi feita numa perspectiva não de refletir sociedade, numa perspectiva de não olhar para um problema e esse problema trazer soluções. Apesar dos desafios que o subsistema do ensino superior, já em gesto de conclusão, temos um colega a entrar, já estamos a terminar. Apesar do ensino superior apresentar diversos desafios, diversas dificuldades, mas também existem oportunidades nesse mesmo quesito. Porque nós temos um grupo de professores, ou nós temos um subsistema do ensino que é muito tradicional. E nós temos a oportunidade de trazer melhorias dentro do processo. Desculpa, quantos de nós, por exemplo, já realizamos uma aula livre com os nossos estudantes? Porque o único sítio para aprender não é só na sala de aulas. Nós podemos aprender na rua, podemos aprender em casa, podemos aprender na sala de aulas, podemos aprender no próprio quintal da própria instituição. Quantos de nós, por exemplo, procuramos associar aquilo que está na teoria com uma perspectiva mais prática? Então, nós enquanto professores entendemos que é necessário que haja reformas no sistema do ensino superior, ou sobretudo no subsistema de ensino, em qualquer subsistema de ensino. É necessário que haja mudanças estruturais, de condições materiais, é necessário que haja condições pedagógicas, mas eu sempre falo, nós devemos muito olhar apenas naquilo que cabe a nós a responsabilidade e olhar para aquela nobre missão que nós temos, que é de ensinar. Porque a escola não acaba, a infraestrutura escolar não acaba, ela continua, mas o aluno vem e sai da instituição, deixa a escola,
E se o aluno vem e vai para a sociedade, nós, enquanto professor, vamos deixar de lado aquelas situações que não dependem de nós, aquelas questões estruturais, mas vamos olhar para aquela que é a nossa missão e a responsabilidade que nós temos para com o aluno que entra na sala de aulas, em que nós também fizemos parte. Vamos procurar fazer diferença na vida do aluno, porque o professor na sala de aula é apenas do aluno. Mas quando o professor sai da sala de aulas, e quem é professor sabe disso, ele já não é professor só do aluno. É professor da mãe do aluno, do pai do aluno, do vizinho do aluno, do primo do aluno, do tio do aluno. Em poucas palavras, ou em suma, o professor é professor da sociedade. Porque quem é professor, lhe chamam professor na sala de aula, até na rua lhe chamam professor, onde ele não tem a responsabilidade de editar matéria, corrigir, nem avaliar, mas ele é sempre professor. Então, nós temos a responsabilidade de fazer diferente, e o fazer diferente para nós enquanto professor é fazer diferença na vida do aluno, e fazer diferença na vida do aluno é fazermos bem o nosso trabalho, é utilizarmos metodologias que levem o aluno a aprender com alegria e não nos odiar, não olhar para a nossa cara como se nós fôssemos os diabos, sobretudo quando o assunto é professores de matemática ou então professores de química. Tenho dito, muito obrigado por estarem ali, caros colegas. Tenha bondade para os colegas que tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma coisa a dizer. Não dormiram, né? Não dormimos. Ah, tá bem. Eu terminei por Estamos aqui. Estamos acompanhando, Terminei por aqui. Estamos atentos. Estamos atentos. graças a Deus. Muito bem. Sim, dúvidas, colegas, dúvidas. Sim, colega Andofula, Zino Andofula, pode falar. Sim. Boa noite. Muito boa noite, colega Zino. Não, é o colega Carvalho. Ah, colega Carvalho, sim, tem a palavra, desculpa. Pronto, eu na verdade não tenho pergunta, mas era só para vermos a questão do horário. A aula foi boa e até podia ser esticar por mais tempo, mas parece que já fica um pouco difícil termos o tempo de perguntas. Se calhar numa próxima aula com o prof, vamos deixar mesmo algum tempinho para perguntas. Ah, Eu, numa primeira fase, gostei da aula. Eu acho que vai ser interessante durante as próximas semanas. E eu já sou docente há algum tempo, dou aula da minha área de Direito, mas ok. gostei dessa primeira aula e acho que vai ser valiosa para aquilo que é a agregação pedagógica. Obrigado e boa noite a todos. Ok, muito obrigado, colega. Sim, tem mais alguém que te... Professor, eu só queria saber se esse material depois estará disponível para nós ou não. Estou mesmo já a fazer isso, mas eu vou colocar na turma, vou meter lá na sala virtual, porque vamos já começar a treinar também. Estou a colocar agora. Ok. Os colegas que tiverem, por exemplo, uma determinada dúvida, os colegas que tiverem vou colocar na pasta materiais obrigatórios. Assim que nós terminamos a aula, os colegas podem entrar lá na sala virtual para verem. Assim que os colegas estão a falar, estamos já aqui a colocar também a aula no sistema,
até no sistema. Estou aqui a colocar a aula na sala de aula. Então, colegas, eu aconselharia, vamos mesmo utilizar da melhor forma vamos utilizar mesmo a plataforma. Porque essa plataforma vai continuar e os colegas, ao terem domínio da plataforma, também poderão usar nas vossas aulas. Se bem que nós vamos falar sobre tecnologias educativas, onde vamos falar de algumas inteligências artificiais, por exemplo, como é que podemos usar a inteligência artificial a nosso favor, porque inteligência artificial existe, está aí, é um mal até um certo ponto, mas também facilita, sobretudo no trabalho dos professores. Com inteligência artificial nós conseguimos, por exemplo, ver um livro em PDF de 50 páginas, de 200 páginas, nós conseguimos ter um resumo em mais ou menos 5 minutos, 3 minutos, e nós conseguimos perceber até um certo ponto como o que é esse conteúdo diz, e nós conseguimos, e depois, para quem já é especialista numa área, utilizando a inteligência artificial com um determinado conteúdo, facilmente ele consegue preparar uma aula e discutir com os seus estudantes. Então isso evita até um certo ponto também trabalho excessivo ao próprio estudante. Vamos discutir isso também já na aula onde vamos falar sobre tecnologia educativa. Então, caros colegas, vamos mesmo vamos usar a plataforma. Estou aqui já a salvar. Acho que vocês vão receber notificação no vosso e-mail. Tem mais alguma coisa a dizer, colegas? Ou podemos encerrar com a aula? Da minha parte, acho que podemos encerrar. Podemos, né? Tá bem, então... Podemos sim. Tá bem, muito obrigado, colegas. Entrem na plataforma, vão encontrar nos materiais. Deixa eu só partilhar, eu vou partilhar só a tela. Só alguns minutinhos, já? Permitam-me só partilhar a tela para vocês verem onde é que vão encontrar o material. Ok, o material está aqui. Vão entrar na turma, tem aqui a parte stream, aqui vão encontrar, aqui tem essa informação. Felipe Kembo publicou novo material, professor universitário hoje. Podem clicar aqui, vão encontrar o material. Esse aqui é PDF e essa aqui é uma imagem. É só vocês clicarem, o material vai abrir e vocês vão ter acesso. E aí, então é muito simples, vão entrar na sala. Muito bem. E aí é só clicar. Ok, então, muito obrigado, caros colegas. Obrigado por estarem ali. Leiam esse material. Vou também deixar alguns PDF para os colegas lerem. E amanhã, segunda, quarta. Na quarta-feira estaremos juntos. Desculpa, senhor professor, amanhã não teremos aula? Não, é segunda, quarta e sexta. São 3 dias. Ok, muito bem. Segunda e quarta e sextas-feiras. Uma Copiado. boa continuação para todos. Ok, muito obrigado e tchauzinho. Muito obrigado igualmente. Muito obrigado. Tchauzinho. Segunda, quartas e sextas.